E aí pessoal, aqui quem fala é o Miau. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o bonitão que acabou de lançar, que é o Jinhuan. Ele é um personagem 5 estrelas do elemento elétrico e segue o caminho da harmonia. Personagens que seguem esse caminho são focados em dar dano em área e ele faz isso muito bem. Para início a gente vai começar falando do talento dele, que é a base de todo o kit do personagem. No início da batalha o Jinhuan invoca o Senhor do Raio. Esse Senhor do Raio ele tem 60 de velocidade base e 3 golpes por ação base. Esses golpes por ação, eles são o que fazem ele dar dano. Cada golpe de ação que você tem, você dá um hit extra. Esse hit ele dá um dano elétrico baseado no ataque por cento do Jinhuan. Um detalhe sobre esse golpe é que em um inimigo ele vai dar o dano normal e nos adjacentes ele vai dar 25% do dano causado no inimigo alvo. Então, se no alvo ele deu 100 de dano, nos que estão do lado ele vai dar 25 de dano. Além de aumentar o dano que ele causa, também garante 10 de velocidade para cada golpe. E a ideia é basicamente essa, você estaca golpe por ação, para ele ficar mais rápido e aumentar o dano, e quando chegar a vez dele, ele dá aquele dano estourado. Uma coisa que é muito importante, caso o Jinhuan seja derrubado ou sofra alguma penalidade de controle, como congelamento, coisa do tipo, o Senhor do Raio ele fica incapaz de agir. Talento do personagem é o livro. Agora que eu expliquei tudo isso para vocês, vamos para a parte simples, que é o restante do kit. Como eu disse antes, você precisa desses golpes de ação. E você consegue esses golpes de ação de 3 formas. A primeira é através da técnica. Quando você usa a técnica, na próxima batalha que você entrar, os golpes por ação do Senhor do Raio aumentam em 3 na primeira rodada. Isso aqui não serve só para batalha que você começa batendo no inimigo. Também tem algumas batalhas que você começa com texto, principalmente no universo simulado. Se você usar isso aqui antes, quando a batalha começar, você vai estar com um buff. É igual eu expliquei no guia do Yan King, é o mesmo efeito. O ataque básico dele é bem relevante, você só vai usar em 2 casos. O primeiro é se você não tiver nenhum ponto de skill e você é obrigado a usar ele, então aí você vai usar porque não tem opção. E o outro caso seria mais caso você esteja na memória do caos, coisa do tipo, que antes do inimigo principal vê aquela pequena horda de inimigos. Então digamos que você tá quase finalizando aquela horda, você quer guardar um ponto de skill pro boss? Não tem problema, você pode dar um ataque básico, guarda ponto de skill pra quando o boss chegar. A perícia dele causa dano em área para todos os inimigos e aumenta o golpe por ação do Senhor dos Raios em 2. A ultimate dele causa dano de raio a todos os inimigos e aumenta o golpe de ação do Senhor do Raio em 3. E o kit dele é isso, basicamente a única parte complicada do kit é o talento, que tem muita informação, mas de resto é tudo bem simples. Você entra em batalha, invoca o Senhor do Raio, taca skill e ultimate para ele pegar golpe de ação e bater mais forte. Agora falar um pouquinho sobre os talentos de ascensão do personagem. Primeiramente na Ascensão 2, se os golpes por ação do Senhor do Raio for maior que 6, no próximo turno dele aumenta o dano crítico em 25%. Isso aqui é muito bom, aumenta bastante o dano do Senhor do Raio. Ascensão 4, no início da batalha regenera 15 de energia. Não é tão relevante, mas ainda é um pouco útil. Ascensão 6, depois de usar a habilidade, a taxa crítica aumenta em 10% por 2 turnos. 10% de taxa crítica é muito bom, facilita a buildar o personagem e também deixa o dano dele mais constante, então isso aqui é muito forte. E ainda comba com aquele traço de 25% de dano crítico, então o retorno aqui é muito bom. Outro detalhe é que nas ascensões menores do personagem ele também ganha taxa crítica. Então pode ser que seja até mais fácil buildar ele com a peça do corpo de dano crítico e fechar a taxa só em substatus. Constelação de T5 eu não acho tão relevante estar falando. Eu acredito que se você gosta do personagem, quer a constelação dele, você pode correr atrás. Se você não liga pra isso, é melhor pegar outro T5, um suporte, algo do tipo, que vai dar um retorno maior. Bom, então aqui a gente finaliza o kit do personagem e eu vou estar falando um pouquinho sobre Light Cone e Artefato. Primeiramente, Light Cone. Obviamente o Light Cone mais importante pra ele é o dele mesmo. É um Light Cone incrível, é o melhor para erudição que a gente tem. Ele aumenta o dano crítico do usuário, aumenta o dano da habilidade e depois que ele usa a habilidade ou a ultimate, ele ganha um stack de Somos Corpus. E quando ele dá um ataque extra, esse stack é consumido e aumenta o dano desse ataque. Então isso aqui é perfeito para ele, eu acho que para qualquer personagem da erudição isso aqui deve ser muito forte também, porque quase todos vão utilizar uma habilidade ou um ultimate antes de usar o ataque extra, então isso aqui é muito bom.
Em segundo lugar, fica o Light Cone do passe. Como eu disse lá no vídeo do Me Ajudando, Light Cone do passe tem ataque base maior, então escala melhor. Além disso, esse daqui ele aumenta o dano do personagem baseado na energia que ele tem. E por mais que esse aumento pareça um pouco estranho, no primeiro nível é 0,2% para cada 1 ponto de energia, isso aqui ainda escala muito bem. Então esse é o segundo melhor com certeza. Em terceiro lugar, eu fico um pouco na dúvida porque tem dois que são muito bons. Tem o Light Cone Free to Play, que é aquele com a imagem do pompom. Ele aumenta o dano do usuário e para cada inimigo derrotado, o ataque do usuário aumenta, acumulando até 3 vezes. Esse aqui dá dano bônus e também dá ataque por cento. No Refino 5 ele fica muito forte e como ele é um Light Cone farmável, você com certeza vai ter ele Refino 5. Então, se você não pode estar comprando passe e nem vai tentar o Light Cone do Jinhuan, essa é a sua melhor opção. Junto com esse, que é o outro que eu tava na dúvida, é o Light Cone da Herta. Ele aumenta o dano causado pelos ataques extras. Se o HP do inimigo estiver abaixo de 50%, aumenta o dano do ataque extra novamente. Esse daqui é muito bom porque ele buffa a maior fonte de dano do personagem, que é o Senhor do Raio. Mas eu ainda prefiro aquele outro porque ele buffa o kit no geral, ele é gratuito, você pode pegar ele R5, mas aí você tem que ver qual é a sua preferência. Qualquer um dos dois vai ser muito bom. E em quarto lugar, fica o da Himeko. Esse da Himeko, por CT5, ele tem um status base bem bom, mas ele tem um pequeno problema que é na passiva, porque a passiva dele para se ativar precisa de algumas condições. A primeira parte da passiva aumenta o ataque do usuário baseado na quantidade de inimigos. O máximo de stack é 5, porque é o máximo de inimigo que dá pra ter. Só que na maioria dos casos só vai ter 1 ou 3 inimigos. Quando é boss ele invoca minion, então fica 3, mas aí você mata os minions rápidos, fica só 1 de novo e você perde boa parte do buff. Além disso, a segunda parte do Light Cone ela só aumenta o dano causado pelo usuário quando o inimigo tá com quebra de fraqueza. E não é toda vez que você vai bater e o inimigo vai estar com essa quebra, então você vai acabar perdendo essa segunda parte algumas vezes. Essas duas passivas serem situacionais deixam o Light Cone um pouco inconstante, por isso que ele fica um pouco atrás dos outros dois que eu falei. Mas se você quiser utilizar ele não tem problema, ainda é uma opção forte. O último 4 estrelas é o Repouso dos Gênios. Aumenta o ataque do usuário. Quando o usuário derrota o inimigo, aumenta em 24% o dano crítico por 3 rodadas. Esse daqui dá pra você estar utilizando, eu achei ele muito bom, fica logo atrás do da Himeko. Eu prefiro até utilizar ele em vez de utilizar o da Himeko, já que você ganha alguns status fixos. Por mais que você precise derrotar um inimigo para procar essa segunda parte da passiva, a maioria dos inimigos, seja boss ou não, normalmente vem acompanhado. Se não vier acompanhado, ele invoca alguma coisa, seja no universo simulado ou no salão esquecido. Então é muito fácil você estar resetando essa passiva e pegando o dano crítico. Light Cone T3 eu não recomendo de nenhuma forma, como eu disse antes, a gente tem um farmável gratuito T4, então não vale a pena utilizar 3 estrelas. Finalizando aqui, agora vamos falar um pouquinho sobre artefato. Early Game você pode utilizar tanto o set de quebra como o set de ataque por cento. Set de quebra tem muito valor nele, todo o kit dele dá dano em área, isso facilita na quebra, e o Senhor do Raio quebra fraqueza muito fácil. Então o set de quebra no início pode ser muito bom. Já no caso do set de ataque por cento é porque você vai ter a velocidade, vai voltar mais rápido e vai pegar mais stack pro Senhor do Raio. Então isso aqui também vai aumentar o dano dele. Qualquer um dos dois vão ser muito bom no início do jogo. Quando chegar lá pelo mid-game que você começar a farmar artefato T5, você vai atrás do set de trovão. Aumenta o dano de raio em 10%. Quando o usuário usar skill, aumenta o ataque do usuário em 20% por um turno. Então essa é a opção final para ele, você pode usar ele completo ou usar ele e 2 do de ataque por cento. Para ornamento planetário tem duas boas opções. A primeira é o da Estação Herta, ele é o primeiro que você vai ter acesso, ele aumenta o ataque em 12%. Quando você passa de 120 de velocidade, aumenta em mais 12%. Pro início ele é o que você vai ter, ele comba muito bem com aquele artefato de ataque por cento que dá velocidade, então fica mais fácil de atingir os 120 no início. Mas eu creio que lá pelo mid e late game você vai preferir trocar esse ornamento planetário pelo que aumenta a taxa crítica. Porque esse que aumenta a taxa crítica, quando a taxa passa de 50%, o dano da ultimate e do ataque extra aumenta em 15%. Então isso aqui deu um retorno melhor para ele.
Bom, de combo, pra mim a Ting-Yun é a melhor personagem pra deixar junto com ele. Ela dá energia, aumenta o dano, aumenta o ataque, então é uma personagem muito completa. Eu já fiz guia dela, tá bem completinho, você pode estar acompanhando aqui. E também ela não é uma personagem egoísta. Personagens egoístas são aqueles que têm que utilizar muito ponto de skill. No caso dela, você vai estar utilizando a skill dela uma vez para buffar, e enquanto o buff dela estiver ativo, você vai ficar dando auto-ataque com ela, então o retorno da personagem é muito grande. Além disso, 50 de energia é muita coisa, e a ultimate do Jinhuan voltando mais rápido vai ajudar a pegar mais stack para o Senhor do Raio. A segunda melhor opção eu creio que seja a Bronya. A Bronya é um suporte que gasta um pouco mais de ponto de perícia, porque ela tem que te puxar pra cima, né? Então ela gasta um ponto de perícia pra ela. Como volta a vez do Jinhuan, você gasta um ponto de perícia nele de novo, porque você não vai voltar ele pra dar ataque básico. Então, só nesse ponto aí você gasta 2 pontos de perícia extra e pode acabar que fique sem ponto pra healer, pra coisa do tipo. Outra coisa é que quando a Bronya avança a ação do usuário, ele só fica buffado naquela rodada. Então você não vai conseguir pegar o buff da skill dela pro Senhor do Raio. Tirando esses 2 pontos, ela é muito boa, puxar a ação dele vai conseguir mais stack de golpe pro Senhor do Raio. E além disso, ela buffa o dano crítico. Então, só por esses 2 motivos dela puxar e buffar o dano crítico, não tem como ela ser ruim com ele. Essas seriam as 2 opções principais. Além delas, tem muito suporte também que tem valor com ele. Você pode estar botando a Pela, o Elt, qualquer um que dê buff vai estar sendo bom. A Asta também é muito boa, aumenta a velocidade para ele poder pegar stack mais rápido. Buffa ataque por cento, então no geral você vai estar focando em suportes ou em debuffers. A prioridade, se você tiver uma Bronya ou uma Ting-Yun, é usar uma das duas ou até mesmo as duas juntas, se você quiser que ele dê muito mais dano. Bom, e é isso. Eu gosto muito de personagem com dano em área, então ele me agradou muito, mas eu ainda não consegui pegar ele. No geral, eu achei o kit dele bem eficiente. É todo focado em um único objetivo, você pega, buffa esse objetivo e ele vai lá e faz estrago. Então, por mais que tenha muito texto no início, é muito simples e eficiente. As opções de composição dele são muito boas, ele comba bem com os artefatos iniciais. No geral, o personagem é muito bom e eu não vejo motivos pra skipar ele, a não ser que você esteja interessado em outra coisa que vai vir ou não tenha gostado dele. Mas se você gostou e quer o personagem, pode ir sem medo que ele é muito forte. E por hoje é só. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar teu like, compartilhar com os amigos. Muito obrigado por tudo e até a próxima.